Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos então meditar na palavra de Deus. O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. A palavra de Deus é maravilhosa, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Podemos ler? Diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Desceu um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Diga: Senhor Jesus, esta noite eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha e produza o fruto para o qual será enviada. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Quiser manter a Bíblia aberta, mantenha, exalte ao Senhor. Bate palmas e glória, palmas e glórias a Deus. Aleluias. Graças damos ao Senhor. Queridos amados irmãos, nós lemos essa passagem da palavra de Deus, onde Lucas relata um fato verídico, ao qual Jesus, cumprindo o seu ministério terreno, sempre estava cercado de uma multidão de fariseus, de doutores também da lei, e que alguns deles viviam tentando Jesus, querendo pegar Jesus de algum erro para acusar Jesus de alguma forma. E a Bíblia fala aqui em Lucas, registrando no capítulo 10, versículo 25, a qual nós lemos, que um certo doutor da lei, tentando Jesus, disse: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: O que está escrito na lei? Como você lê na lei? E ele disse: Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Aleluia. Aí ele, como querendo se esquivar, perguntou para Jesus: Mas quem que é o meu próximo, Jesus? Quem que é o meu próximo? Aí Jesus conta para ele uma parábola de um certo homem que, descendo de Jerusalém para Jericó,
ele foi apanhado por salteadores, por ladrões que ficavam na beira da estrada. Em base de conhecimento apenas para os irmãos, Jerusalém é uma distância para Jericó cerca de 27 quilômetros, somente para conhecimento dos irmãos, 27 quilômetros. E aquele homem descendo, não se sabe o que ele foi fazer em Jerusalém, ou se ele era de Jerusalém e estava indo para Jericó, mas a verdade é que ele foi assaltado. E os ladrões não só roubaram o dinheiro daquele homem, a sua bagagem, mas também bateram nele, o espancaram, deixaram ele como morto na beira da estrada. E Jesus prossegue contando a parábola, dizendo que pelo mesmo caminho descia um sacerdote. O sacerdote é aquele que oferecia sacrifícios a Deus no templo. Tinha o serviço do templo ao seu dever. E ele, vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, não ligou para o homem caído. Passou lá do outro lado, como se tivesse o homem caído nessa calçada, ele atravessasse a calçada e seguisse. Aí veio pelo mesmo caminho um levita, que também tinha o dever de fazer o serviço no templo, que é o cuidar dos utensílios do templo e também do louvor, da adoração no templo. Glória a Jesus. E ele, vendo aquele homem caído, machucado, atravessou a rua e passou do outro lado. E não prestou-lhe socorro. Mas Jesus disse que um certo samaritano, descendo também pelo caminho, olhou para aquele homem caído e logo que ele viu aquele homem, ele se moveu de íntima compaixão. E logo já parou tudo e foi socorrer aquele homem. Colocou ele vamos dizer, na sua carroça, que era na antiguidade, levou ele para um estaleiro onde cuidava dos enfermos, pagou dinheiro para aqueles homens que estavam lá, falou assim, cuida dele, quando eu voltar de viagem, se você gastou alguma coisa a mais, eu pago para você, mas cuida dele. Deixa esse homem são. Ajuda ele a se levantar e voltar para o seu caminho, para a sua casa, para a sua família. Cuida dele. Louvado seja Deus. Meus queridos, o que Deus quer dizer para nós nessa noite? O sacerdote era o homem que era ocupado com o serviço do templo. O levita, da mesma forma, é ocupado com o serviço do templo. Mas eles preferiram cuidar do serviço do templo do que ajudar o seu próximo. Aquele homem que estava caído no meio do caminho, precisando de socorro. E poderia morrer ali se ninguém socorresse ele. Poderia perder a vida. Isso nos traz um retrato de que a religião, meus irmãos, às vezes a pessoa se torna tão religiosa que deixa de cumprir com a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ele está tão ocupado em mostrar a sua religiosidade que ele não procura fazer aquilo que realmente a palavra de Deus ensina. Porque Jesus disse para aquele homem, aquele doutor da lei, quem que você acha que foi o próximo daquele homem? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele falou, aquele que parou e o ajudou. Aleluia, Jesus. Ele foi o próximo. Então faz da mesma forma. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Que não adianta você querer cumprir toda a lei, achar que está cumprindo toda a lei, amando a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como você mesmo citou a lei, e deixou o próximo caído na beira do caminho. O samaritano, meus irmãos, veja bem, porque Jesus citou o samaritano. Os samaritanos eram um povo misturado. Desde que a nação de Israel foi dividida em duas nações, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul era Judá, e o Reino do Norte era Israel com capital Samaria. E o Reino do Sul era Judá com capital Jerusalém. Só que o Reino do Norte, que tinha capital como Samaria, foi levado cativo por volta de 700 a.C. pela Síria. E eles nunca mais voltaram para Israel.
E o rei da Síria colocou um povo diferente. Colocou um povo diferente daquelas terras. Vocês podem ler lá em Reis, Crônicas, que vocês vão verificar isso. Aleluia, Jesus. Só que quando alguns dos povos, das tribos, as 10 tribos, né, que compunha o Reino do Norte, retornou para Samaria, se misturou, teve casamentos misturados. E quando os judeus também foram levados cativos para a Babilônia e retornaram, eles eram um povo separado. Não houve mistura. Alguns que estavam misturados com casamentos ilícitos, se vocês lerem lá em Esdras e Neemias, eles foram obrigados a deixar as suas esposas, porque a lei dizia que eles não poderiam casar com mulheres de outras nações. Então, eles se separaram e se tornou um povo único. Povo único. E eles rejeitavam os samaritanos por causa disso, porque era um povo misturado. Como eles achavam que os samaritanos haviam abandonado a Deus, porque o templo estava em Jerusalém. Você lembra da passagem da mulher samaritana lá no poço de Jacó? Quando Jesus foi ter com ela? Ela disse assim, olha, os judeus dizem que devemos adorar a Deus no templo, os samaritanos aqui, nesse monte. Jesus fala bem, nem no monte, nem no templo, porque o Senhor é Espírito, e procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E quando os discípulos viram Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram assim, nossa, Jesus conversando com a mulher samaritana. Os judeus tinham os samaritanos, meus irmãos, como cachorros. Ou seja, era um povo reprovado. Eles se sentiam tão religiosos, assim, tão amantes de Deus, que eles desprezavam as outras nações, principalmente os gentios. E Jesus cita esse samaritano como um homem que teve compaixão daquele homem caído. Se você buscar o original do grego, pegar essa palavra compaixão, você vai ver que aquele homem teve ansiedade. Você já esteve ansioso de alguma forma? Por alguma coisa? Quem já esteve? Eu já estive. Somente quando eu estava perto para casar, não via a hora de chegar aquela data do casamento. Você fica ansioso. E a Bíblia fala que esse homem, ele se moveu diante do compaixão, ou seja, ele ficou ansioso em querer ajudar aquele homem caído. Ele não via a hora de parar, correr e perguntar o que ele estava precisando. Levantar ele, curar ele, ajudar ele a se levantar. Louvado seja Deus. Ele mostrou verdadeiramente o que é que Deus quer de nós. A prática do amor, meus irmãos. Amar o nosso próximo. Se amamos a Deus, temos dever de amar o nosso próximo. O evangelista João, o apóstolo, escrevendo a sua epístola, dizendo, como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vimos e aborrecemos o nosso próximo? Que vemos. E nisso não há verdade em nós não damos a verdade. Porque aquele que ama a Deus, ama também o seu próximo. E aquele que ama, permanece nele a verdade de Deus, e ele permanece na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o amor, ele é cumprimento da lei. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim. Paulo dizendo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Está entendendo? É amar o seu próximo, é ajudar o seu irmão, não é? É procurar ver a situação do seu irmão antes de fazer qualquer julgamento precipitado em relação à vida dele, à vida dela.
Às vezes nós sabemos, como hoje nós falamos de alguns irmãos que não valorizam o culto de ensinamento, mas nós sabemos que tem pessoas que não vieram hoje, de repente aconteceu alguma coisa. Nós não sabemos, de repente aconteceu, e ele não foi vir. E às vezes nós já criamos um julgamento precipitado, sem saber o que realmente aconteceu. Então nós temos, primeiramente, entender a necessidade do próximo. Pode ser que aquele sacerdote, aquele levita, olhou para aquele homem caído e julgou. Falou, quem mandou ele vir desprotegido? Será que ele não sabia que tinha ladrão aqui? Por que ele veio a essa hora do dia e passou por aqui? E de repente ele passou numa hora realmente que devia passar, só que ele foi apanhado, a circunstância da vida. Ele foi apanhado por ladrões. Mas aquele samaritano não precipitou em fazer julgamento. Ele simplesmente se prontificou a ajudar o seu próximo. O sacerdote e o levita estavam preocupados com o protocolo que tinham que seguir. O que é um protocolo? Uma regra, uma lei, um paradigma que eles precisam seguir para a regra do templo. E às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, meus irmãos, preocupados com as nossas regras. Preocupados com as regras, com paradigmas. E às vezes para fazer a vontade de Deus, para cumprir a lei, para cumprir com o amor, para realmente praticarmos o amor ao próximo, nós precisamos quebrar certos protocolos, quebrar certos paradigmas e fazer realmente o que é agradável a Deus. Você quer um exemplo de quebra de regra que Jesus mostrou? Capítulo 12 de Mateus. 12 de Mateus. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 12. Diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Veja bem, em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei, que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até no sábado é o Senhor. Meus irmãos, a lei de Moisés, ela não permitia o homem trabalhar no sábado. O homem tinha que descansar, e Deus havia ordenado para que o homem realmente pudesse descansar no sábado. O sábado era santificado. E veio Jesus quebrando essas regras. Jesus não veio, meus irmãos, deixar de cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Mas ele queria mostrar ao povo que precisava mudar o seu pensamento, amar a Deus e servir o seu próximo. Os discípulos estavam recolhendo espiga porque estavam com fome no dia de sábado. E começou a comer. Aí veio os fariseus dizendo: mestre, você não está vendo que os seus discípulos estão colhendo espiga no dia de sábado? E Moisés disse que não pode trabalhar no sábado. Aí Jesus fala para eles: vocês são tão entendidos das Escrituras, tão entendidos da palavra, da lei de Moisés, da Torá, e não leu o que fez Davi? Vocês não leram o que fez Davi? Quando estava lá fugindo de Saul, e ele e seus soldados estavam com fome, entrou no templo
E aí comeu do pão, pediu alguma coisa para comer ao sacerdote. O sacerdote não tinha nada para oferecer, ele só tinha o pão que era oferecido. E só o sacerdote podia comer daquele pão. E aí Davi foi lá e comeu daquele pão e deu aos seus homens. E ficou sem culpa. Vocês não leram isso? Aí eles ficaram meio assim. Aí Jesus vai e cita o profeta Oséias para ele. Se vocês entendessem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Glória a Deus! O salmista Davi fala no Salmos 32 que bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado, a quem toda maldade é encoberta, a quem Deus não acha culpa. Porque às vezes nós se apegamos àquela regra, aquele paradigma, aquele protocolo e achamos que a pessoa está errada, mas você não entende a necessidade dela. E às vezes nos apegamos a isso por causa da nossa religiosidade. Deus não quer religioso, irmãos. Deus quer homem que cumpra com a sua palavra, que ame a Deus, mas que também saiba amar o seu próximo. Louvado seja Deus. Que tenha conhecimento de Deus. Jesus citou Oséias. Você quer abrir lá em Oséias 6? Para entender o que Jesus citou. Livro do profeta Oséias, lá no Velho Testamento. Profeta Oséias, capítulo 6. Louvado seja Deus. 6:6 de Oséias. O versículo 1, o Senhor está falando aqui. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. O versículo 3 está dizendo assim: conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Aí o versículo 6 é o que Jesus citou para os fariseus. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vou contar um relato para vocês verídico que eu ouvi de um pregador. Aleluia, Jesus. Que aconteceu com um pastor. Esse pastor, ele passou em frente de uma boate, onde havia ali prostituição, essas coisas, passou em frente dessa boate. Aí saiu uma prostituta desesperada atrás dele, desesperada, e dizendo: pastor, me ajuda, faz uma oração por mim. E aquele pastor ajeitou seu paletó, olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: eu não posso orar por você aqui, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Eu aqui conversando com a prostituta. E foi embora para casa, meus irmãos. Ele foi, dormiu, na verdade tentou dormir, e rolava para lá, e rolava para cá, e rolava para lá, e não conseguia dormir, e a consciência pesada. Não orei por ela. A esposa dele olhou para ele e disse assim: o que está acontecendo? Você não consegue dormir? Alguma coisa aconteceu? O que está ocupando o seu pensamento, a sua cabeça? E ele contou que uma prostituta pediu oração. E ele não quis orar com medo de alguém ver conversando com a prostituta e pensar mal dele, fazer um julgamento precipitado dele. Ela olhou para ele e falou: seu covarde! A esposa dele falou para ele: seu covarde! Levanta, troca de roupa e vamos atrás dessa mulher. Os dois levantaram, trocaram de roupa, foram até a boate. E quando chegaram lá, aquela muvuca de pessoas, ele procurando a prostituta, chegou numa outra e falou: uma mulher que estava vestida assim, ela está por aqui, ela me pediu oração e eu não consegui orar por ela, e eu vim aqui para orar por ela. E aquela mulher disse, falou assim: pastor, é tarde demais. Tarde demais. A minha amiga, ela chegou aqui desesperada, chorando e dizendo: se nem o pastor quer orar por mim, ninguém mais quer minha atenção. Eu não sirvo para mais nada. Foi e tirou a própria vida. Tarde demais. O pastor deu uma de sacerdote, preocupado com as regras, preocupado com aquilo que as pessoas iam falar. E uma vida se perdeu, porque ele foi covarde, preocupado com a sua reputação, com a sua imagem.
Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de fazer o que é bom diante de Deus, preocupado com a nossa imagem. O que as pessoas vão falar? O que o fulano vai falar de mim? O Senhor disse: quero misericórdia e não sacrifício. Às vezes você pode estar vindo para a igreja, como no culto, como hoje, de ensinamento, e o pastor quer que você esteja aqui, mas de repente no meio do caminho alguém te pede: vamos lá na minha casa e ora por mim, pelo amor de Deus. E você se preocupa: não, eu tenho que ir lá na igreja. Ou, no meu caso: não, hoje eu tenho uma pregação na igreja, eu tenho uma escala para pregar. E deixa de fazer oração para a pessoa que pediu a oração. E a pessoa perece, morre. Então nós temos que entender, meus irmãos, o que é realmente a vontade de Deus. Somos às vezes preocupados com coisas e não demos atenção àquilo que Deus quer de nós. Que Deus quer de nós. Quantos dos nossos irmãos estão caídos, desanimados pelo cansaço da jornada, ou por algum momento o diabo armou uma cilada para ele, para ela, tropeçou e caiu. E nós olhamos o irmão e falamos: aquele irmão lá está desviado. E atravessa a rua, passa para o outro lado da calçada, não tem coragem de cumprimentar o irmão, acha que ele deixou de ser filho. Se você analisar a palavra que Jesus conta no capítulo 15 de Lucas, o filho pródigo, algum momento Jesus troca o nome dele, continua chamando o que? Filho. Tanto é que é filho pródigo. Ele estava lá comendo lavagem do porco, gastando dinheiro com coisas que não devia, a herança do seu pai, mas ele nunca deixou de ser filho. Tanto é que quando ele se lembrou da casa do pai, ele falou: da casa de meu pai. Ele não falou na casa do vizinho, na casa do meu tio, não, foi na casa do meu pai. Ele falou assim: eu ainda sou filho. E a gente rejeita o nosso irmão. Rejeita o nosso irmão simplesmente porque ele não está vindo na igreja, porque desanimou. E julgamos ele. Julgamos. Temos que conhecer a situação dele. Orar por ele. Interceder por ele. Se precisar visitá-lo, visita ele. Se ele rejeitar, ele é ele e Deus. Você fez a sua parte. Ele e Deus. Não é? Você deve realmente pregar a ele a verdade. Você não deve deixar de falar a verdade, porque as pessoas confundem as coisas e falam assim: você tem que amar, então você não pode falar a verdade. Não. Mas o amor, João está dizendo que aquele que ama, nele está a verdade. Então você não pode deixar de falar a verdade. Se a pessoa está no erro, tem que mostrar o erro para a pessoa, mas sempre mostrando o caminho com misericórdia. Jesus, no Sermão da Montanha, disse que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que Jesus quer dizer com isso? Você semeia a misericórdia, lá na frente, se você passar por alguma situação difícil, você tem o que colher. Aleluia. Alguém vai usar de misericórdia com você também. O próprio Tiago fala que a misericórdia, ela triunfa no juízo, mas o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Temos que aprender o que Deus quer de nós, meus irmãos. Não ser apenas religiosos, seguir uma placa. Não, seguimos Jesus. A salvação não é pela placa, não é pelas regras. Os costumes que nós temos dentro da casa de Deus são bons costumes, bons. Se você pode seguir, siga. Mas não condene o seu irmão se de alguma forma ele não seguir este ou aquele, meus irmãos. A lei, quando Deus deu a lei para Moisés, a palavra de Deus fala que aquele que deixasse de cumprir qualquer coisa da lei era maldito. E qual dos homens que cumpriu toda a lei? Somente Jesus. Somente Jesus, que veio como homem e foi perfeito. Então nós estamos sujeitos a tropeçar nisso ou naquilo. E você precisa saber, entender e usar de misericórdia. Amar o seu irmão. Amar. Mas amar, ajudá-lo a se levantar, mas também amar de forma que mostre a ele o caminho da verdade. Mostrar a ele: você está errado, o caminho é este. Porque as pessoas usam aquele versículo isolado do Sermão da Montanha e falam: não julgueis para que não seja julgado. Também não é assim. A Bíblia fala para julgar segundo a reta justiça.
A palavra de Deus, ela julga. Quando você está pregando e mostrando a verdade para as pessoas, você não está julgando ele. Porque quem julga é o juiz. Você simplesmente está mostrando a verdade. Quem vai julgar é Deus. Mas a verdade você tem que mostrar. Isso não é julgar. Então as pessoas às vezes confundem as coisas. Então amar o seu próximo, mas amar também mostrando a verdade. Ame a Deus sobre todas as coisas. Viva em santificação. Viva a verdade. Viva para o Senhor. Mas olhe para o seu lado. E ajude o seu próximo a caminhar. Ajude o seu próximo a vencer. Ore por ele. Ore por ela. Consagre a sua vida. Mas também ajude o seu irmão em intercessão. Um certo dia, uma certa fase da minha vida espiritual, eu tive bons momentos de oração, intercedendo, fazendo campanhas. O irmão falou, olha por mim, e eu fazia campanha de oração para essa pessoa. E eu passei uma fase difícil, meus irmãos, a qual eu já não orava, estava desanimado, não ia muito para a igreja, e eu questionei com Deus, falei, Senhor, quantas campanhas de intercessão eu fiz pelos teus servos, pelas tuas servas que estavam precisando, porque o Senhor me deu esse dom de interceder. E hoje eu estou precisando e não tem ninguém que ora por mim, Senhor. Achava eu que não tinha ninguém. Eu estava no ponto de ônibus no dia que fui para a igreja, e uma senhorinha do ciclo de oração, uma saudosa irmã, que o Senhor já levou, foi lá, no meio de todo mundo, apontou o dedo no meu cara e falou, jovem, o Senhor manda te dizer assim, que o que Ele tem a fazer na sua vida, Ele vai fazer. Não é o diabo que vai impedir, não é o homem que vai impedir, e nem você vai impedir, porque o que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Não adianta você correr. E para que você saiba, ela disse, eu já estou na terceira campanha de 21 dias ao seu favor. E o diabo bateu na janela da minha casa, quando eu estava orando, falando, eu vou matar ele. Naquela semana, meus irmãos, eu tive um princípio de infarto. Eu passei mal dentro do ônibus, vindo do serviço. E é o diabo querendo me matar. Mas ela falou assim que estava orando. E ela repreendeu o demônio e o Senhor falou comigo. E ela falando, o Senhor falou comigo, jovem. Dessa forma, descanse, porque Ele está nas minhas mãos. Porque o que eu tenho a fazer através dEle, nada vai impedir. Alguém ora por nós, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Alguém ora por nós. Alguém está orando por você. Você acha que ninguém está orando por você, mas Deus está levantando alguém. Deus às vezes revela em sonho, olha por fulano. Às vezes a gente acha que está só, não está. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e um comunica com o outro, meus irmãos. O Espírito de Deus nos faz ter essa comunhão. E nós precisamos olhar para um lado e entender a necessidade do nosso próximo. Bem? Então não seja sacerdote, não seja um levita que ignora a necessidade daquele que está caído. Mas seja alguém como o samaritano, que também servia a Deus, mas que se preocupou em levantar o seu irmão que está caído. Bem? O soldado ferido, não deixe ele morrer. Bem? Como aquele hino que diz, há muitos feridos que choram de angústia e de dor, buscam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, a necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Vem com o bálsamo e as feridas sarará. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, soldado ferido. Paulo diz que nós temos que sofrer as aflições de Jesus Cristo como um soldado. Então, o soldado numa guerra, meus irmãos, ele pode ser ferido. Então, você tem o dever de continuar combatendo, mas sarar a ferida dos seus companheiros que está na jornada. Amém? Que Deus abençoe. Palmas que exaltam ao Senhor. Palmas que exaltam ao Senhor. Que a graça de Deus possa ser abundante na sua vida, para que você